Tem mães que geram e tem mães que renascem junto com seus filhos todos os dias. Hoje eu não vim falar só de flores, eu vim falar de força, de fé e de um amor que não desiste, porque existem mães que enfrentam diagnósticos, limites e medos, mas ainda assim escolhem permanecer. Visão das cegas. Especial Dia das Mães. Ser mãe nunca foi fácil, mas algumas mães vivem uma realidade que exige ainda muito mais da alma. Mães atípicas, mães que enfrentam o desconhecido todos os dias, mães que aprendem a celebrar o que o mundo nem sempre vê. Hoje eu quero te apresentar uma história daquelas que não cabem em palavras, só no coração. Oi, gente, eu sou Lani, mãe de Manassés, uma criança que é autista, né? Eu vou contar um pouco, né, a história de vida de Manassés. Eu descobri que estava grávida, né, amamentando. Manassés, quando apareceu, ele estava com 3 meses, e minha barriga não sabia, né, que estava grávida. E aí, eu comecei a ficar, né, preocupada porque eu estava amamentando. Aí, fui fazer uns exames quando descobri que estava grávida de 3 meses, amamentando uma criança de 9 meses. Eu estava usando o ciclo 21, mas Manassés veio. Estava passando por problemas muito sérios e eu achei que eu não ia suportar, né? Graças a Deus, Manassés, com 5 meses, foi evoluindo bastante, só que eu comecei a sentir muitas dores. Manassés, ele ia morrer, porque estava já com sangramento, sem poder pegar uma vassoura e principalmente pegar o meu filho de 9 meses. Quando descobriu, eu tive que ficar internada para ele realmente não vir para óbito. Eu tive que conseguir uma pessoa para poder ficar dentro da minha casa, olhando o meu outro filho enquanto eu fiquei internada. E aí o que aconteceu? Isso também deu um pouco de polêmica, porque a pessoa estava dando também em cima do meu esposo. Só que tudo isso aconteceu, Manassés teve que ficar internado. Eu, né, na verdade, com Manassés, quase 2 meses e alguma coisa, por conta do o pulmãozinho que tinha que amadurecer. E aí, eu fiquei internada e ficou essa pessoa dentro da minha casa cuidando do meu outro filho e tem um outro também. Então, são 3 filhos. Com 11 meses, Manassés sentiu uma dor com muito vômito, né? E vamos para o médico. Quando chega lá, Manassés foi transferido para o Roberto Santo. No Roberto Santo, Manassés deu uma parada respiratória. Nessa parada respiratória, ele ficou um tempo sem voltar em si. E aí, os médicos começaram a reanimar, né? E ele não estava voltando. Aí, o pai tinha acabado de chegar, porque ele trabalhava viajando, e ele chegou naquele momento pela manhã e ficou com Manassés e eu fui para o banheiro. Quando ele ficou, eu fui para o banheiro, eu entrei no banheiro, fiz a oração, pedi ao Senhor que, né, se eu tinha passado por tudo aquilo naquele momento, de ter ficado meses sem poder fazer nada, sem nem carregar o meu outro filho, e se fosse a atuação do inimigo, que o Senhor Jesus repreendesse, mas também se fosse para Manassés ir naquele momento para a glória do Senhor, que ele fizesse o melhor. E aí eu saí do banheiro, sentei na salinha, e aí veio uma mãe e falou: Manassés, abriu o olho, vai lá, mãe, vai ver seu filho. E aí eu fui. Naquele momento eu comecei a glorificar Deus, né, por conta do que Deus tinha feito. E não foi porque eu orei, mas foi porque a fé, né, a fé que o Senhor ouviu a minha oração. E naquele momento que ele tinha voltado, né, eu digo que foi um milagre, porque os médicos, eles não acreditavam no que estava vendo. Só que não parou aí. Manassés ficou sendo acompanhado com vários médicos pela manhã. Todos os dias vinha um que achava ele muito diferente.
E aí eu lá naquele hospital, sem saber realmente o que estava acontecendo. Aí falaram, não, ele vai ficar aqui porque ele teve a infecção intestinal, então ele vai estar sendo acompanhado para realmente ver o que está acontecendo. E aí, então, a Manas fez, ele ficou, né, internado lá, eu fiquei quase 3 meses, eu passei mal, fui parar na emergência, porque eu não queria que ninguém ficasse com ele. E nesse momento, eu comecei a passar mal, e eu tive que chamar minha sogra para ficar com ele, porque eu não queria que ninguém, outras pessoas ficassem. E aí, ele ficou lá, ele ficava muito deitadinho, muito molinho, com a mãozinha muito mexendo, e os médicos todos os dias vinham, falava que tinha algo, mas nenhum falava para mim o que estava acontecendo. E teve um dia que era muitos exames. Eu falava, tem algo aí de estranho acontecendo? Porque os médicos não querem falar o que realmente está acontecendo. Orei, pedi a Deus que mostrasse, né, um médico que fosse lá para poder falar o que estava acontecendo. E nesse dia chegou uma médica e falou assim, você sabe que seu filho, ele é autista? Eu falei, não, nenhum médico, vários médicos entram aqui todos os dias, nenhum nunca me disseram nada. Pois é, a gente está investigando, ele vai ficar aqui mais um tempo e depois ele vai para casa. Lá ele ficou sendo acompanhado por ela há 1 ano, 2 anos, 3 anos. E teve um dia que Manassés ele estava só tipo piorando. Aí eu perguntei, ele vai, é, ele vai fazer as coisas tudo direitinho? Aí ela olhou para mim e falou assim, mãe, se conforme, é desse jeito. O autismo, com tardo, é assim mesmo, é pro resto da vida. Nesse dia eu comecei a chorar muito porque eu não aceitava, nunca aceitei, né? E aí eu cheguei e falei assim, não aceito. Eu saí de lá do escritório muito mesmo arrasada com ele nos braços. Era eu e Deus, né? Em todos os lugares que colocava para mim levar ele para a fisioterapia, eu levava, nunca faltei. E aí eu comecei a fazer os tratamentos da fisioterapia dele. E até então, um dia, com 5 anos de idade, Manassés voltou lá. E Manassés, ele já estava começando a ficar, a, a tipo brincar comigo, de achou! E ela viu do escritor. Quando ela viu, ela falou assim, eu não estou acreditando, né? Manassés, eu falei para a glória de Deus. E tá, ele entrou, ela examinou, e eu ali, né, perseverando, orando. E até então, um dia, a Manassés estava com 7 aninhos, e a Manassés já estava dando a mão, não solto assim, mas ele já estava já dando a mão, tudo. E ela falou assim, mãe, eu não estou acreditando que Manassés está desse jeito. Eu falei para a glória de Deus, ele está fazendo muito mais, porque Deus, ele é Deus. Para uma doutora que disse que ele não ia andar e não ia falar. Quando ela viu, ela não acreditou. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que nós, mães, temos que perseverar. Não só acreditar ali naquele momento, naquele diagnóstico, né, dos médicos. A gente temos que confiar, sim, neles, porque Deus deixou, né, os médicos. Mas a gente temos que perseverar em Cristo, né? Orar, consagrar o filho, porque para mim ouvir que ele não ia andar e não ia falar, foi muito triste. Mas hoje eu posso dizer que Manassés ele me ensinou. Eu não saía só, eu não saía, não dava um passo sem o meu esposo ou sem minha mãe Gal por perto, ou para estar comigo, ou alguém para estar sempre em mim, ao meu lado. Eu não sei se eu tinha medo, mas ele veio para me ensinar a amar. Através de Manassés, o meu casamento restaurou meus irmãos, porque eu já estava pelo um fim, né? Eu ia dar um fim mesmo, um basta, pedir o divórcio e separarmos por lutas, né? E hoje eu posso dizer que eu voltei a amar o meu esposo, eu voltei
a realmente dizer que o amo, porque Manassés me ensinou. Ele me ensinou a amar e a perseverar. E aquele olhar dele, aquele olhar quando ele teve a parada respiratória, ele olhou e deu um gritinho como se dissesse socorro. E naquele momento que eu comecei a chorar, eu falei assim, nossa, eu passei por tudo. Eu ia perder até o meu lar, o meu casamento, por ele, para estar aqui, para que ele não viesse a óbito. Não peguei uma vassoura, não carreguei o meu filho do meio, para agora ele ir, eu não aceito. Não é fácil, né? A gente passar por tudo, mas eu quero dizer que Manassés é meu exemplo, eu amo demais os meus filhos, meu esposo. Então, mãe, nesse Dia das Mães, essa é a minha reflexão, o meu amor. Não desista do seu filho, porque hoje meu filho louva, ele ora, ele canta, ele corre e é amável por todos, amado por todos. Eu não tenho mais o que dizer, não tenho palavras, então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Feliz das Mães. Eu amo minha mãe. Quando a gente escuta uma história assim, a gente entende que ser mãe vai muito além do que a gente imagina. Existe um luto invisível, não pela perda de um filho, mas pela quebra de expectativas. A psicanálise nos mostra que toda mãe constrói dentro de si um filho imaginário. E quando a realidade vem diferente, ela precisa ressignificar esse amor. E isso dói, mas também transforma. E falando em amor que também transforma, eu também tenho uma mãe que, do jeito dela, enfrentou suas próprias batalhas. Ser mãe de Iracema é um privilégio. Iracema é uma menina muito inteligente. Eu amo muito a inteligência do jeito que ela se expressa. Então, é um orgulho ser mãe de Iracema. Agradeço a Deus todos os dias por isso. E nesse Dia das Mães, ela como mãe, cada dia que se passa, ela é uma maravilhosa mãe. Que Deus continue abençoando todas as mães, principalmente a minha filha. Depois de ouvir a minha mãe, eu entendo ainda mais o que é ser mãe. Hoje, sendo mãe de Suzy e Beatriz, eu descobri que o amor que eu recebi ganhou continuidade. Ser mãe muitas vezes é sentir medo, mas escolher amar mesmo assim. E não ter todas as respostas, mas ainda assim permanecer. E Suzy não é só minha filha, era um pedaço da minha história. Deus confiou ela nas minhas mãos. Ela é minha alegria nos dias difíceis. E o lembrete diário do amor de Deus na minha vida. E aí a gente entende que ser mãe não é sobre perfeição, é sobre presença, sobre entrega, sobre amor todos os dias. Talvez a sua mãe não tenha passado pelo que essa mãe passou, ou pelo que a minha passou, mas toda mãe carrega uma história que ninguém vê por completo. Ser mãe é amar no invisível, é lutar quando ninguém está olhando, é continuar, mesmo quando tudo por dentro pede para parar. E eu deixo para você, mãe, o versículo de Josué 1:9, que diz assim: Seja forte e corajosa, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Porque no fim é Deus quem sustenta essas mães. Hoje, se você é mãe, eu quero te dizer, Deus, ele vê cada lágrima, cada renúncia, cada vitória silenciosa. E se você tem uma mãe, valorize, porque o amor dela foi o seu primeiro milagre. Se esse vídeo tocou o seu coração, compartilha com alguém e comenta aqui. Minha mãe é força. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os nossos vídeos. Feliz Dia das Mães!